Graça e paz, queridos, amada igreja. Mais uma vez aqui, né? Somos gratos ao Senhor e rendemos glórias ao Senhor por mais um congresso, né? Estamos aqui no nosso último momento e Deus deseja falar um pouco mais. Queria te convidar a abrir sua Bíblia lá em Filipenses, verso 4 e verso 9, capítulo 4, verso 8 e verso 9. Nós vamos estar lendo esses dois versículos de Filipenses 4 e meditar mais precisamente no verso 9, que é a nossa divisa do congresso. Filipenses 4, 8 e 9. E a palavra do Senhor diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno, Deus louvado seja o Senhor. Ó Pai, aqui estamos, Senhor. Fala aos nossos corações através da Tua palavra e fala a cada um segundo o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu coloquei o tema dessa mensagem nada menos do que o tema do culto. Nós temos o tema do congresso e nós temos o tema do culto, né? O tema do nosso congresso é menos rido, mais propósito, né? Todos os irmãos viram, né? Porque estava a todos os lados, né? Mas o tema do nosso culto é buscar sabedoria e temor a Deus me conduz a uma vida com propósito santo. E é sobre isso que nós iremos meditar, mais precisamente no versículo base que nós escolhemos para o congresso, que é o verso 9. Mas eu li o verso 8 porque o verso 9 ele é uma continuação do 8 e nós vamos estar percebendo isso ao longo da mensagem. E no texto base está dizendo assim: o que também aprendestes e recebeste, pode colocar o slide, e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Pode botar o próximo slide. Isso, para os irmãos visualizar, é porque eu não estou vendo lá, mas eu sei que está passando aqui. Para os irmãos entender. Não, é o anterior, por favor. É o que está com o versículo ainda, é o primeirozinho. É porque eu pensei que ia jogar lá. Irmãos, nós vamos tentar manter o foco aqui em uma única palavra nesse versículo, mas até chegar a essa palavra, nós vamos fazer aí uma caminhada. No final do versículo, está ali, isso fazei, antes de o Deus de paz será convosco. Só que ali tem um caminho até isso fazei. E não há nada mais gratificante e prazeroso, irmãos, do que sentir paz nas nossas decisões e nas nossas ações. Por isso que nós vamos meditar nessa caminhada até chegar no isso fazeis, e os irmãos vão entender passando por algumas reflexões. A primeira é o aprender. Ali no verso está dizendo, também aprendestes. Esse aprendestes aí que o apóstolo está se referindo é justamente ao verso anterior. Então, ele passou vários ensinos aos filipenses, e quando chega nessa passagem aqui, ele é específico, ele dá várias questões importantes para a vida da igreja, para a vida de cada cristão, e aí é que ele fala, aprendestes, ou seja, você aprendeu. Irmãos, nós precisamos aprender os ensinamentos do nosso Deus, mas nós precisamos aprender com temor. O temor a Deus me conduzirá a aprender o que vem dele e o que não vem. O temor é o princípio da sabedoria, certo? Então, o temor vai mostrar como aprender a esperar, aprender sobre suas obras e propósitos. Então, o temor a Deus ele é muito importante aqui nesses ensinos do apóstolo.
O temor a Deus vai também te ensinar a obedecer os mandamentos do Senhor. Lá em Salmos 111, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está lá em Provérbios. Mas aqui no Salmos, ele vai além. Ele fala também da prática. Ele fala o quê? Da revelação, que a prudência vai revelar o quê? A prática. Então, você precisa o quê? Praticar. Praticar os ensinos. Mas, para se praticar algo, você precisa aprender. E aprender no temor ao Senhor. Porque muitas pessoas aprendem, mas aprendem desleixadamente. Sabe aquele aluno na escola? Eu não sei se os irmãos já tiveram aquele colega que ele aprendeu de fato aquilo na escola, né? Que a professora ensinou. Mas não serve nada para a vida daquela pessoa. Por quê? Porque ele mata a aula, ele não põe em prática e repete de ano. Ele aprendeu aquela matéria, mas ele simplesmente não liga. Tipo, desdenha mesmo para o ensino, porque para ele tanto faz passar de ano ou não. Tem essas pessoas, mas não faça isso. Faça com temor. Tudo que você aprende do Senhor, aprenda com temor. Tudo que é ensinamento, receba com temor ao Senhor. Isso é muito importante. Em relação a essa transição e esse paralelo com o nosso tema, nós temos aqui uma questão muito importante, algo que a gente precisa deixar bem claro. Deus, Ele não vai nos tirar deste mundo de ruídos e distrações. Deus, não peça para Deus tirar as distrações e os ruídos. Peça para Deus te ensinar a viver apesar deles. Porque Deus não vai tirar, porque senão Deus tem que tirar você do mundo. Porque não tem como, você pode diminuir, você pode tirar o foco, mas não tem como pedir para Deus aniquilar, tirar todo o ruído, acabar, não tem como, irmãos. Como foi falado aqui algumas semanas atrás, eu falei sobre isso, existem barulhos, né, que a gente pode evitar, mas existem outros que não. Em relação a esse que nós não podemos mudar, nós é que devemos mudar a nós mesmos em relação a eles. A nossa mente que tem que mudar em relação a eles. Então, quando você orar, quando você estiver lá no seu momento com Deus, peça a Deus para te capacitar e aprender a conviver com esses ruídos e não deixar que eles venham te atrapalhar. Você deve aprender a usar a sua mente contra esses ruídos. Então, isso aqui é um ponto muito importante para tudo que a gente vai ouvir nessa noite. É muito importante. Seguindo, o receber e o ouvir. Eu coloquei os dois juntos aqui. Porque quando você recebe, geralmente é pelo ouvido. A mensagem ou algo que alguém está te contando é pelo ouvir. Então, eu coloquei o receber e o ouvir juntos aqui. Eu poderia até colocar o outro também, mas aí ia ficar muito assunto para falar ao mesmo tempo. Queridos, é preciso ter sabedoria para receber e ouvir do Senhor a respeito de tudo quanto necessitamos mudar, diminuir ou abandonar. Então, é necessário você receber e ouvir muito bem os ensinamentos. Primeiro você aprende, você recebe, você ouve. E o que você vai fazer? Você vai ouvir com temor e sabedoria. Isso é muito importante. Talvez essa seja a parte mais difícil, irmãos, diante dos ruídos, diante das distrações que nós temos na sociedade hoje, que nós temos à nossa volta. Muitas distrações, mas que vão te impedir de receber e de ouvir atentamente os ensinos de Deus. Então, por isso que é tão difícil. Lutar contra os ruídos, lutar contra as distrações, contra as preocupações que vêm no dia a dia e tira a sua atenção e tira o seu foco, é difícil. Porque se fosse fácil, eu falo muito isso com jovens, qualquer um fazia.
Se fosse fácil, qualquer um fazia, mas não é fácil. É para que você trave a sua luta. É para que você se esforce, para que você obtenha um resultado. Você não pode querer as coisas fáceis. Na verdade, na vida não existe nada fácil. Se for fácil, você desconfia, porque algo errado tem. Então, irmãos, essa é uma luta. E nós não seremos bem-sucedidos contra esses ruídos se nós não nos esforçarmos em relação a eles. Porque eles vão te atrapalhar a aprender, a receber, a ouvir e a ver. Vai te atrapalhar. Mas se você conseguir vencê-los, não há nada que possa fazer que vai te impedir de entender o propósito de Deus para a sua vida. Nada vai te impedir, se você estiver preparado. Pare de dar ouvidos. Pare de dar ouvidos aos ruídos para conseguir receber e ouvir o ensino que você precisa para a sua vida. Pare de dar ouvido a esses ruídos. Se você fizer assim, você vai conseguir cumprir o principal mandamento, que é amar a Deus. Pois quem ama a Deus, ouve e recebe os seus mandamentos e ensinamentos. Entende? O que isso tem a ver? Às vezes você fala assim, mas o que ela está falando? O que isso quer dizer? O que tem a ver isso? Queridos, nós estamos aqui porque nós recebemos, porque nós precisamos entender, porque nós precisamos aprender e receber nas nossas vidas os mandamentos e ensinamentos do Senhor. E nós aprendemos toda semana, nós vemos para a EBD e nós falamos sobre esses ensinamentos e esses mandamentos do Senhor. E eles são muito importantes e primordial. É o principal mandamento para que isso seja o quê? Seja um canal para que você cumpra o primeiro e maior mandamento, que é amar a Deus. Você vai amar os seus ensinamentos, porque se você rejeita os ensinamentos e os mandamentos, logo você rejeita ao Senhor. Não tem como servir a Deus e rejeitar os seus ensinamentos. Não funciona assim. A base do cristianismo é Cristo, e por isso, tudo que Ele nos deixou como exemplo e ensinamento é a nossa referência. Sem recebê-lo, é impossível ser salvo. Nós entramos em uma outra questão muito importante. Por meio de Cristo, nós somos salvos. Então, se nós recebemos e nós ouvimos os seus ensinamentos, nós entendemos que nós recebemos de Cristo, não por causa das nossas obras, dos nossos esforços, mas em Cristo nós adquirimos salvação. Seguindo, ver. Eu fiquei tentando meditar um pouco no que o apóstolo estava querendo dizer em relação a esse ver. Ele falou dessa forma: o que aprendestes, recebestes e ouvistes e viram em mim. Então, esse ver aqui não é qualquer ver. É ver algo que Deus fez. Na vida aqui, precisamente, no texto do apóstolo Paulo. Ele está falando para aqueles cristãos que o viram, que o conheceram pessoalmente, que viram o que Deus fez na sua vida. Mas nós conhecemos através da palavra. Então, no temor e sabedoria, eu verei o agir de Deus. Eu verei o propósito que o Senhor fez na vida dos profetas e dos apóstolos. E, apesar das minhas fraquezas, das minhas limitações, esse ver vai se refletir na minha vida, porque é o que ele está dizendo aqui, o que viste em mim. Então, isso reflete também na nossa vida. Quando ele se coloca como exemplo, isso quer dizer que o cristão ele deve se colocar como exemplo. Você pode dizer isso que o apóstolo Paulo disse para alguém? Aquilo que viste em mim? O que você viu em mim, que Deus fez na minha vida? Será que você pode dizer isso?
Veja o que o Senhor fez. E o que o vistes em mim revela no texto que lemos, fala do testemunho cristão. Veja os bons testemunhos daqueles que viveram o propósito de Deus. Eles permaneceram firmes no temor e na sabedoria. E eles foram bem-sucedidos, porque eles alcançaram o propósito que Deus tinha para as suas vidas. Mas todos nós podemos fazer isso. Porque é dever de cada cristão cuidar do seu próprio testemunho. E quando ele fala, vistes em mim, ele está falando, olhe para Cristo em mim. Em outras passagens, ele vai falar exatamente isso. Olhe para Cristo que vive em mim. Por isso, queridos, quem perde tempo olhando os ruídos desta terra vai ficar para trás. Se perde muito tempo com distrações nesse mundo. Léo uma vez falou comigo, né? Eu não sei de quem é a frase, ele que falou, eu não lembro. Ele falou que quando chegar lá no céu, a única coisa que as pessoas não vão poder dar como desculpa é dizer que não tiveram tempo. Porque se gasta tempo nas redes sociais, se gasta tempo no shopping, brincando, fazendo tantas coisas. Então, não pode dizer que não teve tempo para buscar a presença do Senhor. Que não teve tempo para aprender mais de Deus, para ler mais a sua palavra. Essa é a única desculpa que ninguém vai poder dar. Porque, de fato, irmãos, às vezes a gente fala assim, nossa, eu não tive tempo de fazer nada hoje. E, de fato, os nossos dias estão abreviados. Isso nós sabemos. Nós estamos muito atarefados. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós cuidamos da casa, fazemos isso, fazemos aquilo, e é uma correria. E quando chega no final do dia, você está muito cansado. Então, quando às vezes a gente ministra e fala, fale com Deus no início do dia, porque no início do dia, o caos ainda vai começar. De fato, irmãos, nós sabemos que é correria do dia a dia. Então, se você iniciar o seu dia em comunhão com Deus, talvez o restante do dia vai ser muito melhor do que você imagina. Muito melhor. Mas no final do dia, às vezes você vai estar cansado demais para ler. Na época do seminário, nós falávamos muito sobre isso. O Diogo uma vez compartilhou comigo que ele estava travando uma luta. Ele compartilhou que toda vez que ele pegava a Bíblia para ler, dava sono nele. Aí eu falei assim, mas é porque qualquer coisa que você lê vai ser fisiológico. É instintivo. Às vezes o seu corpo ali já está cansado, a sua vista já está cansada no final do dia. Na verdade, nós não fomos feitos, e lá na faculdade os professores falaram muito sobre isso, nós não fomos feitos para estudar à noite. Nós estudamos porque de dia nós trabalhamos. Mas não é o ideal você estudar à noite. Porque a sua mente está mais cansada, o seu corpo está cansado. E o aprendizado, ele fica prejudicado. Por isso que algumas faculdades, aqueles que podem, né, que não precisam às vezes nem trabalhar, ou porque podem não trabalhar, estudam de forma integral, que é o ideal. O ideal é estudar de forma integral, estudar durante o dia, né? Às vezes fazer uma ou duas matérias à noite de vez em quando, como acontece com alguns alunos na parte de engenharia, né? Lá no IF tem muito isso, né? Porque meus sobrinhos estudam engenharia, né? E eles estudam durante o dia, tem aula de manhã, tem aula de tarde, de forma integral. Eles podem, né? Ainda são novinhos, né? Apesar de que minha sobrinha ela está estudando à distância agora e trabalhando de dia. Mas, queridos, o ideal é isso. Porque quando chega a noite, nós estamos cansados. Então, essa missão fica mais difícil. Lutar contra os ruídos, lutar contra os barulhos, fica mais difícil. Porque você já está muito cansado, você vai lutar como? Você já está muito cansado, você está exausto. Então, fica difícil, às vezes, se dedicar em ler, em ouvir. Às vezes, uma pregação. Fica difícil. Você tem um corpo físico, você tem uma carne que precisa descansar.
Então, queridos, quem perde tempo olhando muito para essas coisas, perde muito tempo com os ruídos, vai ficar para trás porque vai perder oportunidades de aprender, de receber, de ouvir e de ver os propósitos do Senhor, grandes maravilhas que o Senhor tem feito. Vai perder. Então, concluindo o versículo do 9, ele fala: isso fazei. E aqui o fazer, depois de aprender, de receber e ouvir e ver, agora faça o que de mim aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes. Entenderam, irmãos? Então, depois de tudo isso, agora vocês vão pôr em prática o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Então, todas as maravilhas do Senhor, tudo aquilo que vocês viveram, tudo aquilo que vocês receberam de ensinamento e mandamento do Senhor, agora vocês vão fazer. Então, aquilo que foi visto em Cristo através dele, vai ser colocado em prática. Assim como ele, você vai fazer. Assim como Paulo fez, assim como muitos têm feito, você vai fazer. E vai poder também falar: o que vistes em mim, faça. Isso é o que diz na palavra do Senhor. E é hora, irmãos, de pôr em ação tudo que foi dito nos versos 8 de Filipenses. Lembra que eu falei que era importante a gente ler o verso 8? Que a gente ia falar sobre o verso 9? Mas é importante saber aquilo que estava escrito no verso 8. Principalmente, irmãos, com o propósito que Deus tem dado, esses dois versículos, o 8 e o 9, são os versículos que eu e a Vanelli oramos, nós entendemos que era para a gente trabalhar com a juventude neste ano. Então, é o versículo do ano da JCM. E nós já ministramos um pouco a respeito dele este ano. E isso é muito importante, porque todas as referências possíveis são recomendadas aqui. Todas as referências possíveis que você possa imaginar para a sua vida, para a vida do outro, para a sua família, para os seus amigos, está aqui. Está guardada aqui. E de forma bem simples, eu vou só falar assim por alto, naquilo que está recomendado aqui pelo apóstolo, ele fala: faça tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, que é de boa fama, aquilo que é encontrado virtude, que se existe louvor ali, faça. Isso fazei. É isso que ele está dizendo no versículo. Então, tudo aquilo que ele listou no verso 8, isso faça. Faça dessa forma na sua vida, deixa Deus agir. Porque dessa forma, a paz de Deus será com vocês. Em toda a sua vida e nas suas decisões, você terá paz, se fizer conforme orienta a palavra de Deus. Então, o apóstolo está dizendo aqui, listou, isso aqui, irmãos, não é para achar bonito. Isso aqui não é para, nossa, que interessante, que bonito essa reflexão. Não é para isso, irmãos. Não é para você contemplar, como muitas pessoas vão para o museu e ficam contemplando arte. Não é isso. É para fazer exatamente o que ele falou ali no verso 9. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, tudo que vocês viram Deus fazendo, agora vocês vão fazer. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, ponham em prática. No verso 9, ponham em prática tudo que vocês aprenderam. É o objetivo. Então, faça. Vamos lutar contra os ruídos desse tempo. Mas para lutar contra ele, nós precisamos colocar os ensinamentos e os mandamentos do Senhor em prática. Não tem como você vencer as suas fraquezas, as suas dificuldades. Não tem como você conseguir
passar por cima das preocupações se dedicar ao ensino da palavra, a como você discipular uma pessoa se você estiver cheia de coisas que não deveriam estar na sua mente te ocupando. Isso vai ser um ruído que vai atrapalhar, que vai interferir, vai criar distrações. E essa orientação de vida, o agir é fundamental. O pôr em prática, a ação é fundamental. Tudo que está no verso 8 você deve colocar em prática. Faça conforme o ensinamento, e assim você terá paz no seu coração. Amém? O temor de Deus gera sabedoria, a sabedoria orienta nossas escolhas. E as escolhas guiadas por Deus nos conduzem a um propósito santo. Não se distraia. Foque no propósito santo que Deus tem para você. Amém? Esta é a palavra de hoje, irmãos. Eu acho que hoje eu fui até rápida, né? Porque na última vez eu preguei 1 hora, né? Mas, queridos, essa é a mensagem de Deus para a igreja de Cristo nesse tempo. Quando nós falamos menos ruídos e mais propósito, às vezes é difícil você tentar tirar ensinamentos, mas quando você para meditar na palavra, você vê que são tantas coisas, irmãos, que nós devemos separar no nosso dia a dia, que nós devemos organizar melhor na nossa vida. É muito importante que cada um faça a sua parte. Na última vez eu falei, o que você tem para fazer, faça. Ninguém vai fazer por você. Só você pode fazer. Só você pode ter uma atitude de mudança na sua vida. Não espere o outro. Isso não é uma mensagem para o irmão que não veio na igreja. É uma mensagem para quem está aqui. É para mensagem para todos aqueles que estão nos ouvindo na transmissão. Se você ouviu, essa mensagem é para você. É isso que Deus está falando. Vamos orar? Pai amado, Deus eterno, ó Deus louvado seja o teu nome. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor falou nesses 3 cultos que tivemos nesse congresso. O Senhor, ó Deus, usou 3 ministros diferentes para passar uma mensagem que veio do Senhor. E, ó Deus, como foi abençoador. Como foi abençoador, ó Deus, e como nós precisamos, ó Deus, nos policiar. Como nós precisamos nos dosar. Como nós precisamos nos organizar melhor. Ser mais zelosos com as coisas do Senhor, ó Pai. Às vezes pegamos tantos compromissos, Senhor, e esquecemos, ó Deus, que precisamos, ó Deus, ser mais zelosos, mais caprichosos com aquilo que é do Senhor. Ó Pai, eu oro pela juventude, Deus, pelos jovens desse tempo, pelos jovens da Tua igreja, Senhor, pela nossa juventude JCM. Ó Deus, continue usando a vida dos Teus servos. Muitos deles fazem muitas coisas na igreja. Mas, ó Deus, que suas vidas não se resumam a fazer coisas na igreja, mas que se resumam a servir o reino do Senhor. Que se resumam, ó Deus, a glorificar o Teu santo nome. Que se resuma, ó Deus, a vir para a igreja com prazer e não com peso e obrigação. Mas com prazer de Te servir. De saber, ó Deus, que vai cultuar o Senhor, ó Deus, tocando, cantando, ó Deus, ficando no som, ficando na mídia, servindo, ó Deus, em algum cargo da igreja. Em tudo que fizer, que seja feito com louvor. Que seja feito com virtudes. Ó Deus, e que mantenha suas vidas, Deus, santas. Que o que se resume, ó Deus, nesse verso 8 é santidade. Que haja santidade nessa juventude. Que obtenham mentes puras, que se santifiquem todos os dias. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos pela juventude, ó Deus, dessa cidade. Por tantos jovens, ó Deus, que nesse momento pode estar, ó Deus, se alcoolizando, se drogando.
Ó Deus, tenha misericórdia. Alcance, ó Deus, com a tua graça e misericórdia, muitos afastados dos caminhos do Senhor. Alguns entregues à prostituição, outros abandonados pela rua. Ó Deus, como temos pessoas, ó Deus, como ouvimos nos testemunhos, ó Deus, no domingo passado, como existem pessoas que carecem, ó Deus, das nossas orações. Às vezes a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. Precisamos orar mais uns pelos outros. Ó Deus, tire os ruídos, tire as distrações, para que possamos entender que precisamos dedicar mais tempo ao Senhor. Porque se tem algo que nós temos é tempo. E nós precisamos administrá-lo melhor. Para a honra e para a glória do Senhor. Para te honrar e te glorificar. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. E ó Pai, eu te agradeço, Deus, pelo privilégio deste tempo. De poder ministrar, de poder, ó Deus, abençoar a vida desses jovens. Ó Deus, continue fortalecendo, me dando sabedoria e discernimento. Porque o Senhor sabe que nós carecemos, Senhor. Precisamos muito daquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.